Se tu não aguenta mais ficar sem entender conceitos de estatística, relaxa que eu vou resolver teu problema em só alguns minutos. Fala galera, aqui é o Cássio, instrutor da Zimov Academy, e nesse vídeo eu vou te ensinar conceitos básicos que tu precisa dominar dentro da estatística descritiva. A estatística descritiva é um ramo dentro da estatística em que tu vai utilizar de ferramentas como medidas e gráficos para tentar resumir ou descrever os teus dados sem que tu tenha que olhar para todos eles. Ela é muito utilizada dentro da ciência de dados, principalmente quando a gente fala de análise exploratória. E o que ela busca descrever dentro dos dados é o que a gente chama de variável, que são características de interesse que variam de indivíduo para indivíduo. As variáveis, elas são divididas em grupos e é muito importante que tu entenda como funciona a classificação delas, porque saber isso é o básico do básico para te entender todo o resto, porque existem análises e testes estatísticos que só podem ser aplicados em certos tipos de variáveis, assim como existem gráficos que são mais recomendados para outros tipos de variáveis. E em poucos minutos, até o final desse vídeo, tu vai dominar todos os tipos de variáveis e como interpretar corretamente cada uma delas. E é claro que eu vou utilizar o Python para te ensinar isso. Então, sem mais enrolação, bora comigo pro notebook. Então eu estou aqui no ambiente do Google Colab e eu estou utilizando a biblioteca Pandas só para fazer a leitura de um arquivo CSV, para que fique mais fácil para te visualizar os conceitos que eu vou te passar. Se tu não sabe o que é Pandas e para que serve essa biblioteca no Python, depois que terminar esse vídeo, tu confere esse outro vídeo aqui, onde o professor Juliano vai te ensinar tudo sobre ela em só 11 minutos. Então, voltando para o notebook, essa tabela aqui são dados fictícios sobre modelos de carro, em que a gente vai ter várias informações sobre eles, então, ID do veículo, marca, modelo, ano de fabricação, número de portas, potência em cavalos, consumo e por aí vai. E só para contextualizar, caso tu seja novo na área de dados, essa tabela aqui no Pandas é uma estrutura que a gente chama de data frame. Nela existem as linhas, ou rows em inglês, em que cada uma representa um indivíduo diferente dos nossos dados. E também existem as colunas, ou columns, que representam as variáveis de interesse referente a cada um dos nossos indivíduos, que vai ser o foco da nossa aula de hoje. As variáveis na estatística, elas são divididas em dois grandes grupos, como está aqui no material. A gente tem as variáveis quantitativas e as variáveis qualitativas. Variáveis quantitativas, como o nome já diz, passam a ideia de quantidade de alguma coisa, ou de magnitude, e elas aparecem como números nos dados. Então aqui na tabela, por exemplo, número de portas, potência em cavalos, consumo, preço, todas essas são variáveis quantitativas, porque elas passam a ideia de quantidade ou de contagem de alguma coisa. Só que como vocês já puderam ver aqui no material, existem dois tipos de variáveis quantitativas, as discretas e as contínuas. Quantitativas discretas são valores inteiros com possibilidades finitas. São coisas que normalmente podem ser contadas. Por exemplo, o número de portas de um carro. Tu pode ter 4 portas, ou 2 portas, ou até mesmo 3 portas, se tu lembra do modelo do Veloster de uns anos atrás, mas tu não pode ter 3 portas e meia, nem 4.2 portas. Vão ser sempre valores inteiros. Diferente das variáveis quantitativas contínuas, que podem ter uma infinidade de valores dentro de uma faixa contínua. Nesse caso, a gente geralmente está falando de coisas que são medidas e normalmente são valores não inteiros. Por exemplo, o consumo de um carro. Percebe que existem casas decimais depois da vírgula, então a gente vai ter valores como 13.5, 12.8 ou 10.9 km por litro. Mas aqui vale uma observação. Uma variável contínua, ela pode sim ser um valor inteiro. Por exemplo, aqui a variável de potência em cavalos. Normalmente isso aqui é apresentado como um valor inteiro, mas isso é feito por conveniência. Então vamos pegar, por exemplo, esse Nissan Kicks aqui. Aqui ele está apresentado como 130 cavalos de potência, mas ele poderia ter 129,5 cavalos. Ele só foi arredondado aqui para ficar mais fácil de ver. Ou seja, ele é um valor contínuo, porque ele pode ter infinitas possibilidades de casas depois da vírgula. Outra variável do mesmo tipo, para esse mesmo carro, é o preço, que aqui está como 142 mil, um valor inteiro, mas poderia estar como 141.999,99 centavos. Ou seja, também tem uma infinidade de valores depois da vírgula. O segundo grande grupo das variáveis são as variáveis qualitativas. As variáveis qualitativas, também chamadas de categóricas, não atribuem um valor, mas sim uma categoria ou uma classificação para o indivíduo. Por exemplo, as variáveis marca, modelo, cor, tipo de combustível. Percebe que não está se atribuindo um valor, mas sim nos informando que aquele carro pertence à categoria de carros da marca Fiat ou à categoria de carros de cor vermelha. E as variáveis qualitativas também se dividem em dois tipos ou grupos menores. Existem as qualitativas nominais, em que não há uma ordem ou uma hierarquia entre as categorias. Por exemplo, a variável de cor dos carros. Não existe uma hierarquia entre carros vermelhos, carros laranjas ou carros pretos.
Elas estão ali só para nomear uma classe de veículos. E existem as qualitativas ordinais, em que aí sim existe uma ordem inerente nos dados. Eles estão organizados em níveis. Por exemplo, essa variável de classificação de satisfação do veículo. Dá para ver que existe uma ordem ou uma hierarquia bem clara, ou seja, tem satisfação baixa, média, alta ou muito alta. Agora, de novo, presta atenção para algumas observações aqui. Primeiro, essa hierarquia ela precisa estar explícita nos dados, que é o caso aqui dessa variável de classificação de satisfação. Mas se tu olhar para outra variável, por exemplo, o modelo do carro, tu pode pensar o seguinte: bom, o modelo X ele é melhor que o modelo Y, ou seja, ele é superior a ele, logo existe uma hierarquia, ou seja, é uma variável ordinal. Cuidado que esse raciocínio está errado. Essa hierarquia ela tem que estar muito clara e explícita nos dados que são apresentados para ti. Pode ser que na vida real, na prática, um modelo Corolla seja muito melhor que um Kwid, mas isso aqui não está explícito nos dados, é uma coisa que tu tirou da tua cabeça. E a segunda observação é que às vezes variáveis qualitativas podem estar codificadas como números. Por exemplo, essas variáveis de identificador do veículo e ano de fabricação. No caso do identificador do veículo, está um pouquinho óbvio ou na cara, porque tem uma letra junto. Mas às vezes pode ser que o identificador seja só um número, e ele não vai ter uma letra junto. Inclusive é bem comum que isso apareça em vários casos nos dados. Só que cuidado, que mesmo ele sendo um número, ele não é uma variável quantitativa, ele é um identificador que está em formato de número. Ou seja, é só uma forma codificada que foi usada para identificar cada carro. Ela está representando um rótulo, ou seja, ela é uma qualitativa nominal. Já para o ano de fabricação é um pouquinho mais complexo, porque essa aqui depende do tipo de análise que tu está fazendo. Ela pode funcionar como uma variável qualitativa ordinal, porque os anos têm uma ordem explícita, ou seja, primeiro 2018, depois 2019, 2020 e assim vai. Mas ela também pode funcionar como uma quantitativa discreta, até porque elas também são valores inteiros e tu poderia, por exemplo, calcular a média delas, ou tu também poderia usá-la como referência para verificar outra variável ao decorrer do tempo. Então toma cuidado com esse detalhe da interpretação das variáveis. Então resumindo tudo agora, se uma variável expressa uma quantidade de alguma coisa, então ela é quantitativa. Essa coisa ela tem que ser contada, então ela é discreta. Ou essa coisa tem que ser medida, e aí ela é contínua. Se essa coisa tem uma ordem explícita, então ela é ordinal. Essa coisa tem um nome ou então um rótulo e não tem uma ordem muito clara, então ela é nominal. E é isso, agora tu já domina o conceito e a classificação dos principais tipos de variáveis dentro da estatística. Esses conceitos vão ser a base que tu vai precisar para entender outras análises e outras metodologias lá na frente. Claro que isso aqui não é nem a ponta, é só uma lasca do iceberg que é o mundo da estatística que o profissional de dados precisa dominar. Mas calma que de lasca em lasca a gente chega lá. Um passo de cada vez, mas sempre com objetividade no conteúdo. Se tu quiser continuar aprendendo estatística e outras áreas essenciais para a tua formação em dados, não deixa de continuar acompanhando aqui o canal e também conferir o nosso conteúdo lá na plataforma da Zimov. Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição. Um abraço e bons estudos!